e eu acho que podemos começar as apresentações aqui, né, Luiz, Juliana? Tudo bem? Tá certo, acho que as pessoas estão entrando, já tem bastante gente aqui na sala. Então, agora oficialmente, né, bom dia a todas e todos. Hoje nós estamos aqui em mais uma reunião do Departamento de Tocoginecologia, numa semana especial, né, no dia 8 foi comemorado o Dia Internacional da Mulher, e é um dia, né, que traz muitas controvérsias, né, entre parabéns e lutas, mas, assim, o que a gente quer trazer hoje aqui é o papel do CAISM na saúde da mulher, né? Então, conversar um pouco sobre esses 35 anos de CAISM e dos marcos que o CAISM trouxe de importância na saúde da mulher. Isso eu acho que é uma questão muito importante da gente trazer aqui. Eu estava conversando inicialmente com o professor Júlio aqui, antes de começar a reunião, da gente trazer essas questões importantes e de toda a contribuição. A semana passada a gente fez uma reunião sobre a pós-graduação e hoje a gente está trazendo aqui, né, o nosso superintendente falando do hospital, do CAISM, e é um privilégio para todos nós termos esse hospital para ensino, para prática e principalmente para poder ter essa interface com a comunidade e oferecer os serviços de qualidade que o CAISM oferece. Então, eu estou muito contente de estar trazendo essa reunião aqui hoje para várias pessoas, né, alunos, residentes novos que estão começando, saberem mais dessa trajetória do CAISM na saúde da mulher aqui em Campinas, em São Paulo, no Brasil e até internacionalmente. Luiz, vou passar a palavra para vocês e estou muito contente de ter essa reunião com esse teor aqui hoje, tá bom? Perfeito, Fernanda. Olha, muito obrigado, né? Eu quero dar um bom dia a você e a todos e todas que estão aqui. Dizer que para mim é uma alegria muito grande, né, da gente estar fazendo essa reunião junto com o DTG, né? É uma reunião alusiva ao Dia Internacional da Mulher e também rememorando que o nosso hospital está completou no passado 35 anos, a gente não pôde fazer as tradicionais festividades por conta da pandemia. Então, da mesma forma que a Olimpíada do ano passado, né? A Olimpíada do ano retrasado foi feita ano passado, a gente está fazendo as comemorações de 35 anos, completando 36 anos. Tá? O CAISM foi inaugurado em março de 1986, não é à toa, né? O mês da mulher, e a gente, o princípio do CAISM, né? O ethos dele, não é de competição entre homens e mulheres, ao contrário, é colaboração, cooperação, fazer com que haja igualdade absoluta de gêneros, e assim que se estabeleceu o CAISM, é assim que ele continua sendo. Bom, o que nós vamos fazer hoje? A gente, em alusão aí aos 35 anos, eu vou pedir para cada um dos diretores das divisões colocar 5 marcos que eles consideram fundamentais ou importantes dentro das suas respectivas áreas. Eu vou chamando aí um por um e a gente vai falando rapidamente. É coisa simples, cada um vai falar 5 minutos e 5 marcos. Eu também vou falar de 5 marcos que eu considero fundamentais da história do CAISM, né? ou da estruturação, daquilo que o ethos do CAISM, tá bom? E vou pedir, então, que a gente faça essa sequência, vamos tentar respeitar aí o tempo de cada um, para que todos consigamos falar e depois a gente poder debater junto com a plateia sobre esse grande instrumento voltado à saúde da mulher e do recém-nascido, que é o nosso hospital, tá? Então, vamos dar início. Eu acho que a primeira pessoa que eu gostaria de chamar para falar conosco é a doutora Cristina Laguna, a professora Cristina Laguna, que é coordenadora da divisão de ginecologia do hospital. Por favor, Cristina. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite, Luiz. E quando você me pediu para falar sobre isso, é claro que vem à memória todo esse tempo que nós estamos dentro do CAISM, desde o início dele, né? Então, o que eu pensei foi o CAISM e a mulher. O que aconteceu ao longo desses 35 anos? A medicina, o CAISM evoluíram e mudaram muito. Mas a gente tem que ter claro que a mulher também mudou. No passado, a mulher, que é a nossa paciente, que é o nosso foco de atenção,
tinha uma função predominantemente do lar, da reprodução. E o tempo fez com que ela passasse a somar uma função do ler, do trabalhar, do produzir, e ela se inseriu como protagonista também na sociedade econômica mundial e atual. E esse aumento de papéis fez com que as suas necessidades fossem outras. E para melhorar a atenção dessa mulher redesenhada, nós da ginecologia tivemos que evoluir. E aí, ao longo desse tempo, passamos a oferecer, então, terapêuticas mais eficientes, mais efetivas, com respostas mais breves, para que elas pudessem devolver às mulheres mais rapidamente as suas funções e com qualidade de vida melhorada. Então, nessa ótica, eu listei alguns marcos de mudanças que foram incorporados e são oferecidos pela divisão de ginecologia do CAISM. É difícil separar, mas eu vou começar falando da endometriose. Por quê? Porque a endometriose atinge cerca de 10% das mulheres em idade reprodutiva e causa um sofrimento crônico pela dor e pela infertilidade. Na divisão de gineco, nós criamos um ambulatório específico para os casos mais graves de endometriose profunda. Depois, o CAISM passou a oferecer um atendimento multiprofissional e incluiu um cirurgião geral e um urologista para, junto com a nossa equipe da ginecologista, melhorar a qualidade do atendimento geral e cirúrgico oferecido. Por anos nós oferecemos cirurgias abertas com grandes incisões, mas por fim foi possível implementar a cirurgia laparoscópica para tais casos. Isso é um marco e uma realidade no atendimento da ginecologia. Um outro ponto que eu quero destacar é a experiência e o renome do CAISM e o pioneirismo no nosso país no uso dos DIU medicados, em especial do DIU de levonorgestrel. Além de ser uma importante opção na anticoncepção, como método de longa duração, nós passamos a oferecer o DIU de levonorgestrel no tratamento de mulheres que sofrem por sangramento uterino aumentado. E com isso, nós diminuímos a necessidade de muitas cirurgias e mais rapidamente devolvemos qualidade de vida a essas mulheres. Entre planejamento e uso desse DIU no sangramento uterino anormal, são cerca de 3.000 DIUs de levonorgestrel inseridos por ano. É muito. Difícil escolher outros principais marcos, mas eu vou citar um terceiro. As cirurgias para incontinência urinária de esforço, nesses 35 anos, tornaram-se mais seguras, menos invasivas quando nós passamos a utilizar o sling. As cirurgias de sling que nós passamos a oferecer permitem, de novo, uma cirurgia mais rápida, mais segura e a mulher rapidamente volta a assumir seu papel na sociedade. Mesmo que eu esteja falando de tantas áreas cirúrgicas, a gineco tem áreas clínicas que cresceram muito também e que precisam ser citadas como marcos, por exemplo, a criação do ambulatório de sexologia, que ainda é inicial, mas é uma necessidade muito presente, muito atual e que tem uma demanda bastante crescente. Eu vou citar também o uso do pessário nos prolapsos, as pesquisas com as correntes elétricas na síndrome urogenital, a investigação das repercussões do hipoestrogenismo precoce no organismo das mulheres, nós somos pioneiros nisso. Mas eu quero reforçar uma coisa bastante atual na sua gestão que aconteceu o ano passado, que foi a criação do Laboratório de Higiene Genital, o primeiro desse tipo no país, que está ligado ao Ambulatório de Infecções Genitais, um ambulatório e uma equipe que tem história, que é referência em ensino, pesquisa e assistência no Brasil. Por último, eu vou citar a implementação das cirurgias minimamente invasivas com diferentes indicações ginecológicas, mas que mudou profundamente a nossa divisão. Aí a gente recorda que apenas depois de 1980, a laparoscopia foi incorporada no mundo como uma forma importante de procedimento cirúrgico, e não só a laparoscopia diagnóstica. Veja como é recente isso. E aí a gente precisa entender o grau de crescimento e inovação
do CAISM nessa realidade mundial. O grande investimento do CAISM para tornar realidade o que é uma tendência mundial, talvez seja o nosso maior marco dos últimos anos. Não sei se vocês concordam, mas é muito pouco tempo para tudo que nós estamos oferecendo. A introdução dessa nova maneira de operar concretiza uma evolução irreversível nos procedimentos cirúrgicos. Em pouco tempo, o nosso corpo clínico se especializou. E nós criamos uma residência nessa área, o R4 de videocirurgia. Isso é um marco no ensino, na pesquisa e principalmente no atendimento às nossas pacientes. Então, para concluir, está dentro do meu tempo, eu quero dizer que esse olhar para trás, para esses 35 anos, mostra muitas mudanças na ginecologia, acompanhando e incorporando uma inovação científica e tecnológica. Mas a nossa missão, o nosso objetivo na divisão sempre foi e é oferecer tratamento que melhore qualidade de saúde e qualidade de vida às mulheres, nossas pacientes. Obrigada. Fantástico, Cristina. Muito obrigado. Gineco sempre inovando, sempre na ponta. Uma maravilha a gente conseguir tantas conquistas aí dentro da área de ginecologia, desde o início do CAISM, desde a sua instalação. Parabéns. Vou pedir agora para a doutora Elaine falar como diretora da divisão de obstetrícia do hospital. Bom dia a todos. Queria inicialmente agradecer a oportunidade. Eu tinha montado uma apresentação, mas então vou só fazer a leitura. Eu queria agradecer aí a colaboração aí do professor João Luiz, do professor Guilherme, a doutora Eliana e a Fernanda, que ajudaram um pouco a tentar determinar com a gente aí os marcos na nossa evolução aí do serviço de obstetrícia, né? Eu só queria lembrar que eu tive o prazer de ser a primeira turma do CAISM, né? Eu fui a primeira turma de internato, eu fui a transição de uma realidade precária de Santa Casa para uma realidade fantástica, né, dos novos hospitais. Lembrar que era uma fase muito distinta do que a gente tinha hoje, né, do que a gente tem hoje. Nós tínhamos muito poucos residentes nas diferentes áreas, então os alunos da graduação tinham um papel muito importante na questão assistencial. Eu brinco sempre com as pessoas que em março de 86 eu estava entrando para fazer o internato aqui, a gente ajudou a empurrar berço, trazer coluna, coisas da anestesia, tudo para fazer o hospital de fato funcionar, né? E era uma época em que a gente sequer tinha linha de ônibus regular aqui para o campus, né? Então, foi uma época muito intensa. Eu até peguei na foto inicial a realidade que a gente tinha do CAISM, do HC nessa época e o que ficou aí posteriormente, né? Então, eu acho que a gente, no início do CAISM, a gente teve uma mudança importante da questão do nosso número de residentes, né? Nós passamos de 6 para 12, dobramos o nosso número de vagas, um hospital voltado para a GO, que era o pioneiro no país, e o único serviço que tinha um hospital voltado só para ginecologia e obstetrícia, e, obviamente, isso levou um expressivo aumento aí do nosso número de atendimentos de gestantes de alto risco, e sempre com uma visão de interdisciplinaridade, que era o foco que o Dr. Pinotti, desde o início, quis colocar. Então, assim, para tentar definir alguns marcos, aí eu fiz uma associação das sugestões aí dos titulares da área, né? Então, eu acho que como primeira sugestão foi a própria criação do CAISM, a transferência do departamento para cá e das atividades clínicas da obstetrícia aqui para o próprio CAISM, o que permitiu melhores condições de trabalho para a equipe que atendia essas gestantes, uma estruturação de todos os serviços auxiliares para essa grávida, um aumento expressivo do número de atendimentos, e o crescimento grande aí da ultrassonografia em GO também, que a mudança para o CAISM proporcionou. O segundo ponto que a gente definiu como um marco importante é o próprio programa de humanização do parto, que foi instituído a partir, né, já desde o início do departamento da área de obstetrícia, mas também aqui, né, no foco na mudança para o CAISM, que foi o pioneirismo, assim, o CAISM, né, o serviço da obstetrícia foi pioneiro na presença do parceiro no parto dessas mulheres. Foi uma medida absolutamente inovadora, antes até da existência da lei, o que representou o início de uma série de medidas aí relacionadas com humanização da assistência, do qual a instituição e o serviço de obstetrícia foi pioneiro, que era a liberdade de escolha da posição, a deambulação, as medidas todas modificadas, né, tendência de verticalização do parto e as medidas de humanização que foram instaladas.
A gente lembra também que entre 98 e 2002, o Serviço de Obstetrícia, né, aí teve uma participação importante, inclusive na elaboração de manuais técnicos, né, de humanização de nascimento do Ministério da Saúde. Eu acho que esse foco do programa de humanização daqui, pioneiro, foi um marco bastante importante na obstetrícia. Eu acho que o terceiro marco que a gente tem foi a fundação de 2 grandes ambulatórios, o de medicina fetal, com todo o pioneirismo, na época era um dos primeiros serviços de medicina fetal elaborados no Brasil, e do ambulatório de cuidados a mulheres portadoras do HIV. A gente tem que lembrar que o serviço de obstetrícia foi o primeiro a elaborar e estruturar um serviço de atendimento obstétrico a gestantes infectadas pelo HIV, e desde o início dessa situação em 90, e particularmente depois de 94, a gente teve uma interface grande também com o Ministério da Saúde, na elaboração das estratégias de atenção às mulheres portadoras do HIV, e também uma participação importante do grupo da Fetal nas estratégias nacionais e nos protocolos nacionais aí de atendimento a mulheres com patologias fetais que necessitassem de intervenção. O quarto marco, que foi inclusive uma sugestão do Dr. Guilherme, que eu acho que foi bastante importante, foi a intensa interação entre pesquisa, ensino e prática clínica, que a instituição adotou desde o começo, por uma grande influência do professor Faundes, né? Então, era uma participação real e efetiva aí do corpo docente no ensino e assistência, trazendo uma visão crítica, atualizada e baseada em evidência para a resolução de problemas clínicos, e também aliada aí a uma integração saudável e respeitosa com toda a equipe de saúde não médica e administrativa, né? A gente sempre teve uma interdisciplinaridade, um respeito muito grande à atuação do serviço de psicologia, assistente social, fisioterapia e todas as intervenções necessárias, e, óbvio, uma grande interface com a equipe de neonatologia também, anestesia, na atenção e cuidado aí dessa mulher, né? Então, fomos um exemplo de atenção interprofissional para gestantes. Tivemos uma liderança numa atuação integrada aí com comitês para redução de morte e mortalidade materna, de hipertensão, diabetes, prematuridade, infecções. Eu acho que esse foi um quarto marco importante, essa interação entre pesquisa, ensino e prática, que a obstetrícia sempre defendeu desde o seu início. E, por último, eu queria citar a questão da atenção integral aí à saúde da gestante, focando também a atenção no planejamento reprodutivo e no puerpério, né, com oferta de diferentes opções aí de contracepção, mais recentemente até com as medidas de atenção no próprio parto, da orientação contraceptiva, e essa visão, então, que o serviço sempre teve de atenção integral à saúde da gestante, com extensão aí também ao período puerperal. Do que eu consegui, assim, em curto prazo, né, na solicitação, elaborar aí com a ajuda dos nossos titulares, foram esses grandes 5 marcos aí dentro do serviço de obstetrícia. Tá bom? Eu tinha até colocado algumas fotos de vários momentos, mas depois, se tiver oportunidade, a gente socializa com vocês. Obrigada. Fantástico, Elaine. Muito obrigado. Acho que você lembrou marcos fundamentais, aí consultou os titulares para fazer essa seleção. Perfeito. Eu acho que é isso mesmo. Grande parte da força da área de obstetrícia do CAES você mostrou aí. E é incrível como que a nossa divisão de obstetrícia está na liderança absoluta da técnica, da ciência, do ensino, nas ciências obstétricas no Brasil, e é uma referência, inclusive, para muitos outros países. Parabéns a todos lá da obstetrícia. Agora, continuando, eu vou pedir para o professor Jamil, né, o coordenador da divisão de neonatologia, falar sobre a ANEL. Por favor, Jamil. Bom dia a todos. Eu agradeço, então, o convite para poder participar dessa reunião e mostrar alguns aspectos desses 5 pilares da neonatologia. Eu fiz uma apresentação, acho que fica mais fácil para as pessoas acompanharem a fala e o texto, né? Vamos só ver se carrega direitinho aqui. Acredito que deve ter aparecido para vocês um slide rosa do CAIS de 35 anos. Sim? Sim, sim. Ok, Jamil. Tá ótimo. Então, a divisão de neonatologia, então, pensou, né, em como que a gente ia estipular esses 5 pontos, esses 5 pilares, e a gente definiu, então,
sobre reanimação neonatal e hipotermia terapêutica, ventilação não invasiva, o incentivo à amamentação em banco de leite humano, a humanização do atendimento e o método canguru, e programa de melhoria de qualidade junto à Rede Brasileira de Pesquisa Neonatais, e a gente então vai falar a respeito desses 5 pilares, esses 5 pontos marcantes aí da neonatologia do CAISM. Então, em relação à reanimação, aqui fica claro a participação da obstetrícia, né, um serviço que recebe gestantes de altíssimo risco, e conduz o parto com excelência, então não há dúvida de que o número de crianças com sofrimento perinatal importante e crianças asfixiadas reduziu muito e grandemente aí desde a fundação do CAISM de 86 para os dias atuais, né? E hoje a gente conta, então, com um índice muito baixo de crianças asfixiadas. Essas condutas em relação à reanimação foram padronizadas pela Sociedade Brasileira de Pediatria em 94, e o CAISM faz parte, os professores da neonatologia fazem parte do grupo executivo do Programa de Reanimação Nacional da Sociedade Brasileira de Pediatria, eu e o professor Sérgio. Então, essas condutas foram padronizadas, e aí já tem 30 anos que elas estão colocadas aqui dentro do CAISM, que junto com uma obstetrícia de qualidade, reduziu muito o número de crianças asfixiadas, e isso é uma notícia muito boa, né, um baixo índice de asfixia, e para aquelas crianças que infelizmente preenchem os critérios aí de síndrome hipoxia-isquêmica, encefalopatia hipoxia-isquêmica, a gente dispõe, então, do aparelho de hipotermia terapêutica, que é um marco na neonatologia do mundo todo. Isso, há cerca de 20 anos, revolucionou a neonatologia em termos de crianças asfixiadas, que fatalmente evoluíam para sequelas neurológicas graves, quando não morte ainda durante a internação. Então, esse equipamento que a gente dispõe já há alguns anos permitiu ou aumenta a chance dessas crianças gravemente asfixiadas de uma sobrevivência, e uma sobrevivência, o mais importante, com grande chance de desenvolvimento neuropsicomotor normal, ou com sequelas bem menos intensas do que se previa sem o uso da hipotermia. Então, é uma grande aquisição do CAISM, o aparelho, associado a uma obstetrícia e uma neonatologia de qualidade em sala de parto, produzindo aí índices bastante animadores nesse aspecto, né? O segundo é a questão da ventilação não invasiva, né? A ventilação mecânica, nos anos 60, 70, ela revolucionou também a neonatologia, um dos grandes marcos da diminuição da mortalidade neonatal, porém ela trouxe duas iatrogenias, duas doenças iatrogênicas, a retinopatia da prematuridade e a displasia broncopulmonar, que passaram a ser responsáveis aí por morbidades graves, respiratórias, cegueira permanente e quando não morte, devido à hipoxemia crônica, né? Então, a ventilação não invasiva veio nesse cenário de permitir que essas crianças respirem sozinhas, né? Só com a ajuda de uma pressão em vias aéreas. Então, essa instrumentação foi colocada a partir de 2008, numa questão de uma pesquisa trazida para o CAISM pela USP Ribeirão Preto, e a partir de uma pesquisa se instituiu uma prática clínica diária dentro das normas de boas práticas na atendimento neonatal, né? Isso diminuiu sobremaneira a nossa taxa de intubação traqueal, de ventilação mecânica, e com isso a gente tem taxas decrescentes de displasia broncopulmonar, de dependência crônica de oxigênio, de crianças que vão permanecer internadas por muito tempo, ou eventualmente irem para casa em uso de oxigênio, e também um dado importante, menos crianças morrendo por cor pulmonar crônico, que era uma angústia da equipe muito profissional que atende essas crianças, de ver essas crianças cronicamente dependentes de ventilação mecânica, insuficiência cardíaca e uma morte lenta e agonizante. Então, o número dessas crianças diminuiu grandemente. E isso proporcionou também um maior conforto para mães e para as crianças. Elas permitem um contato pele a pele precoce, elas podem ir para o colo com o CPAP, nessa criança, com essa tranquilidade toda aqui, ela pode ir para o colo, né, de uma forma saudável, de uma forma segura, e que permite um maior contato da família, da mãe e pai com essas crianças. E esse uso controlado de ventilação mecânica, de oxigênio, fez um grande sucesso na retinopatia da prematuridade. A gente praticamente passa 2, 3 anos sem necessitar de fazer uma cirurgia para essa doença. Então, a gente está tendo um grande sucesso, né, nesse aspecto também, e parabéns para toda a equipe que trabalha na indicação médica, na instalação da ventilação não invasiva, no trabalho gigantesco da enfermagem, da fisioterapia, manter essas crianças com esse dispositivo não invasivo, que não é fácil, mas aqui é factível. Então, um grande parabéns para todos.
E não tem dúvida que o incentivo à amamentação e a criação do banco de leite humano também é um grande marco da neonatologia do CAISM, o CAISM como um todo, na verdade, né? Então, desde 86, quando o CAISM foi criado, ele já trouxe o alojamento conjunto junto com ele, que na época uma estratégia assim, inovadora e que chamava a atenção de todo o país, né, de como que uma mãe e uma criança ficavam com o seu filho ao lado, né, na época dos berçários tradicionais. Então, isso trouxe muita motivação para a equipe continuar com essa estratégia, e as taxas de amamentação exclusiva nas crianças de alojamento conjunto é extremamente elevada, e é também um símbolo do CAISM, e é um símbolo aí que deve ser levado para o país todo. E, inclusive, essa prática de amamentação, não só com crianças maiores, né, ou mais pesadas e a termo, também foi levada para os recém-nascidos de muito baixo peso, e a nossa taxa de amamentação exclusiva, mesmo em crianças de menor do que 1,5 kg ao nascimento, é de em torno de 50% a 60%. Isso é um índice maravilhoso a nível brasileiro, e não tem dúvida que isso aí, em nível mundial, está muito, muito, muito acima dos países desenvolvidos. E a criação do banco de leite finalmente trouxe também a oferta de leite materno, de leite humano, com menos sepse, menos enterocolite, menos displasia e menos ROP. Lembrar que em trabalhos americanos mostra que a oferta é de 50%, nem 100%, 50% de um aporte prematuro menor que 1,5 kg. Com leite materno e leite humano significa bilhões de dólares de economia por ano, e a medida não pagável, né, de qualidade de vida e menos morbidade para essas crianças. O mais importante, leite materno também é símbolo de desenvolvimento neuropsicomotor normal e maior afeição, maior link, a ligação de mãe e pai com o seu filho. E nesse sentido de humanização também, o CAISM também se envolveu, e hoje em dia ele sempre se interessou pela humanização do atendimento, né, a criança, ao recém-nascido. Em 2012, efetivamente, digamos, de forma prática, a gente ganhou o selo aí de hospital participante do método Canguru do Ministério da Saúde, se tornou centro de referência estadual e nacional do método, em que pais são participantes do processo de cuidar. Pais não são visita, pais são participantes, eles cuidam, eles ajudam, e eles participam do cuidado, e a equipe entendeu que realmente eles não são visita, eles são participantes, e por isso o nosso grande lema de separação zero, mesmo diante da pandemia, ele deve ser mantido, porque não há dúvida de que ele é extremamente importante e necessário e fundamental para o tratamento do recém-nascido. Isso permite altas precoces em amamentação exclusiva, e principalmente com pais confiantes em cuidar de uma criança tão pequena no seu colo e na sua casa. E um dado científico importante da coorte original aí, estabelecido na Colômbia lá, 20 anos depois, essas crianças foram mantidas em método Canguru, tem um desenvolvimento neuropsicomotor totalmente normal. 20 anos depois, o efeito de uma conduta tomada no período neonatal está se manifestando nessas ex-crianças, agora adultos, plenos e competentes. E, por último, a gente faz parte, então, um centro fundador desde 1997 da Rede Brasileira de Pesquisa Neonatais, composta de 20 unidades brasileiras universitárias de alta qualidade. A gente faz parte do grupo executivo, então a gente tem um banco de dados imensos aí registrado a partir de 2006, né, com cerca de 1.600, 1.700 crianças abaixo de 1,5 kg. Esses dados pareciam de pesquisa inicialmente, eles foram utilizados para a melhoria do processo de trabalho. Vários grupos de trabalhos foram feitos, e utilizando esses dados, a gente conseguiu reduzir hipotermia de admissão, redução de sepse, redução de retinopatia, redução de displasia broncopulmonar e vários outros trabalhos que estão em franco andamento aqui na neonatologia, visando o melhor atendimento ao recém-nascido. E, no final, então, eu deixo o meu agradecimento. Eu sei que nessa foto não aparece todo mundo, mas aqui tem internos do 5º ano, tem docente, tem médico assistente, fisioterapeutas, enfermeiros, todos, deixando aqui o meu agradecimento a toda a equipe multiprofissional que atua na neonatologia do CAISM. Então, muito obrigado, e obrigado à diretoria por poder participar e mostrar um pouco da neonatologia aqui para vocês. Fantástico, Jamil. Que linda a história da neonatologia do CAISM. Quanta gente que não está por aí e que poderia não estar se não fosse esse trabalho maravilhoso que é feito dentro dessa unidade. Eu acho que para comemorar tudo isso, né, na reunião dos 40 anos, quando cada um for falar 6 tópicos, não 5, para dar certo a conta, vocês vão lembrar que em 2022 a UTI neonatal foi renovada, ficou 0 km, uma UTI novinha que a gente vai comemorar no final desse ano. Tá bom? Parabéns a todos aí. Vou pedir para o professor Júlio, que é o diretor da nossa divisão de oncologia.
Olá, bom dia a todos. Obrigado, Luiz, pela oportunidade. Queria deixar claro que eu fui interno em 1988 e estou aqui até esse momento. A Fernanda também é dessa época, a doutora Fernanda. E vou escrever os marcos, porque eu fui aluno, residente, médico, assistente, agora sou professor. Eu participei muito, como a Cristina Laguna colocou no início, né? A gente participou muito do front. A Cristina estava chegando quando eu era aluno aqui. Cheguei a jantar com ela algumas vezes no restaurante do HC, com o professor Simões, né, que eles estavam mais ou menos juntos, da mesma contemporâneos. Então, assim, eu vou colocar os 5 marcos, muito difíceis de colocar, né, esses 5 marcos dentro de tantas coisas que aconteceram, mas que na minha visão, na minha pessoal, eu não conversei com ninguém, então na minha visão, deixa isso bem claro, fez mudanças marcantes no sistema de atendimento e na qualidade que a gente oferece para as nossas pacientes. Eu acho que é esse que é o foco dos 35 anos da comemoração. Eu vou colocar uma apresentação para ficar um pouco mais claro. Vamos ver se ela entra. Vou compartilhar com vocês. Só confirma para mim se está aparecendo. Está aparecendo, pode. Então tá, então essa é a primeira tela inicial, né? Eu vou fazer os 5 marcos, então. Primeiro marco que eu vivi foi, assim, na verdade, gente, o pré-marco é o próprio CAISM, como a doutora Elaine colocou, né? O CAISM fez a mudança, ele é um marco. Ele fez uma mudança da água para o vinho, saindo da Santa Casa ou de outros locais que o departamento atuava para um hospital novo, né? Então, o CAISM é o marco fundamental, mas os marcos adicionais, um dos primeiros que eu queria destacar na atenção da paciente oncológica, porque a oncologia, mama, pelve, ela tem um papel, assim, muito importante, uma proporção significativa desde a criação do CAISM até do funcionamento. Então, uma das patologias mais preponderantes é o câncer de colo de útero, que ainda existe, né? Na época, em 1996, que eu estou citando o marco, que foi quando a braquiterapia, que é um tipo de radioterapia moderna, de alta taxa de dose, foi instalada aqui no CAISM. Na época, nós tínhamos 120 casos de câncer avançado por ano de colo de útero que precisava de radioterapia. E era oferecida, mas nós tínhamos apenas, no máximo, 40 braquiterapias, que era de baixa taxa de dose. Uma situação, era radiomoldagem, o pessoal mais antigo vai lembrar. E a maioria das pacientes, a gente não conseguia dar o tratamento ideal que já existia preconizado na época, com a dose total, somente com a radioterapia externa. Então, esse advento da braquiterapia propiciou que 100% das pacientes fizessem o tratamento ideal, com aumento significativo nas taxas de cura, e o mais importante que eu via no dia a dia, muito poucas sequelas, né? Uma sequela gritante, que era a estenose vaginal, hoje praticamente não existe, ou existe muito pouco, em graus menores. Então, esse é um marco que realmente mudou o tratamento. Esse marco foi agora modernizado ano passado. Nós estamos agora com equipamento, que o CAISM, ele sempre faz essa renovação, né? E isso é muito importante para manter a qualidade. Praticamente, nós somos um dos poucos centros. Aqui são as fotos do equipamento original de 1996. Bom, o segundo marco, na minha opinião, é aquele bloco H chamado Humanitas, que foi em 2005, ficou pronto, em 2006 ele foi sendo ocupado. Esse bloco H, ele fez a mudança do CAISM. O CAISM é o hospital das reformas permanentes, né? Nós vivemos, daqui a pouco pode surgir um barulho aqui ao meu lado da furadeira da reforma que está chegando aqui, está bem forte, mas, de alguma das reformas atuais, mas esse bloco H propiciou reformas definitivas, né? Foi reestruturado, todas as enfermarias foram para esse bloco, e com isso, onde eram as enfermarias viraram ambulatórios, e eles foram sendo adequados depois com várias reformas setorizadas, e nós temos o CAISM como é hoje, graças a esse bloco H, na minha opinião. A UTI, que já existia desde 2002, ela foi otimizada, ampliada para os 6 leitos que nós temos hoje. O ambulatório de quimioterapia, com uma sala de infusão com 8 cadeiras, que hoje ela é 50% da nossa necessidade, que nós vamos ampliar logo, espero. Ela é magnífica, assim, em termos de qualidade. A recepção que nós temos hoje
foi propiciada graças a essas reformas e realocações. E esperamos que essas reformas definitivas um dia acabem aí, para a gente poder partir para próximos marcos. O terceiro marco foi o Centro de Alta Resolutividade e Especialidade, que é chamado CARE, no caso na mastologia. Foi criado em 2006, aqui o ambulatório de mastologia, foram dedicadas reformas para melhorar a assistência acoplada aos sistemas de imagem do CAISM, que os sistemas de imagem do CAISM é um dos mais modernos, né, e sempre atuante. Esse ambulatório propicia que a mulher com uma suspeita de câncer compareça, seja avaliada, seja realizados os exames de biópsia no mesmo momento, e isso estimulou o surgimento posterior do LAP, que é o Laboratório de Anatomia Patológica Especializado, em 2010, que faz toda a avaliação histopatológica e de imunohistoquímica em poucos dias. Poucos dias você tem um resultado e pode já indicar o tratamento para as pacientes com câncer de mama. E, na sequência, o surgimento do biobanco, né? O biobanco, em 2016, também é um desdobramento desse desenvolvimento do próprio Laboratório de Anatomia Patológica, que foi, inicialmente, está sendo utilizado para as placentas, a professora Laura, e para câncer de mama, toda a equipe da oncologia. Agora, nós acabamos de estender para toda a oncologia, para todas as outras neoplasias da ginecologia oncológica, inclusive. Esse biobanco é um tesouro, todo mundo reconhece, é um lugar onde você deposita fragmentos de tecidos tumorais, soro do sangue das pacientes, e isso pode propiciar, o objetivo é que propicie pesquisas, material para pesquisas, para atualização de tratamento, desenvolvimento de métodos diagnósticos e melhoria. Isso é muito importante. Se vocês sabem que o CAISM, com o Departamento de Tocoginecologia e a nossa pós-graduação, eles têm um perfil muito de pesquisa, muito importante. Bom, o quarto ponto, na minha opinião, foi a informatização que de certa forma, começou na oncologia. Tem alguns ecos em outros setores, mas na prática, nos ambulatórios, começou na oncologia, tinha sido antes no centro cirúrgico. Essa informatização, nós temos as telas aí hoje, é imprescindível. Imprescindível. Não existe espaço para que não haja uma progressão dessa informatização contínua, e isso está sendo feito aqui no hospital. Ela propicia, além de tudo, o fomento com banco de informações às nossas pesquisas, né? Existe agora uma tendência a se ampliar o investimento nessa informatização, mas observe que o enfrentamento Covid dos 2 últimos anos só foi possível com a manutenção de um certo número de atendimentos aqui, graças ao prontuário digital que nós já tínhamos, que começou a surgir em 2012, já está ampliado para o hospital inteiro. Com isso, nós não tivemos deslocamentos de prontuários durante a pandemia, que seria um caos, né? Você ficar deslocando entre pessoas, prontuários. Isso foi possível porque já em 2012 começou a informatização. Isso é um marco realmente de mudança de atenção. E o quinto, a tomografia. Não tem oncologia sem tomógrafo, infelizmente, hoje em dia. O primeiro tomógrafo, ele durou 1 ano e meio, mais ou menos, nós tivemos isso, acho que foi talvez há uns 5 anos atrás, aproximadamente, ele durou 1 ano e meio, depois ele quebrou, não teve como consertar mais, foi um tomógrafo que nós ganhamos, usado. Nós tivemos um gostinho do que era fazer oncologia com tomógrafo, mas logo na sequência ficamos sem. Percebemos o como é ruim você fazer estadiamento, cirurgias de grande porte oncológicas, sem você ter o respaldo de uma tomografia para te dar o real dimensão da doença e planejar melhor o tratamento e, lógico, auxiliar nos diagnósticos de recidivas durante o segmento. Em 2021 foi instalado um dos tomógrafos mais modernos que existe, está aí a foto, tirei ontem a foto, e ele é um marco, não dá para ficar sem tomografia, e logicamente isso alavanca também a necessidade de progressão para outras tecnologias, que deve ser o marco 6, 7, 8 no futuro aí. Esses são os 5 marcos, na minha opinião, mais importantes, que fizeram grandes mudanças na assistência na oncologia. Podem ter outros, mas eu não podia deixar de falar das pesquisas. Tudo isso dentro de um monte de reformas contínuas, evolução, nós tivemos as pesquisas. Só vou destacar algumas, mas são inúmeras, né? A reconstrução da mama
que você faz a mastectomia por câncer, por alto risco de câncer. A reconstrução da mama no Brasil e no mundo foi desenvolvida aqui, né, no departamento, antes ainda na Santa Casa, depois principalmente quando começou o CAISM. Hoje nós temos pesquisas em espessuras de retalho que definem qual a conduta e como deve ser feita a cirurgia. Foram informações que são utilizadas no mundo todo, foram produzidas aqui. As vacinas contra HPV, que também foram pesquisadas no Semicamp, aqui o CAISM participou por 15 anos, fomentando informações que hoje elas são uma realidade e podem proteger 80% do total de câncer de colo de útero. Diagnóstico de tumor de ovário, o uso de marcadores de exames de imagem, tanto ultrassom, tomografia e ressonância. Nós aqui, o grupo de pesquisa, está de parabéns, fomenta com informações, algoritmos que estão sendo produzidos para serem utilizados no mundo todo para propiciar o diagnóstico precoce de câncer de ovário. E mais recentemente o teste de DNA de HPV, que nós temos equipamento instalado, que nós estamos produzindo as informações de ponta, o CAISM aqui, o nosso grupo, informações de ponta que está sendo utilizada pelo Ministério da Saúde nesse momento, que esse ano provavelmente deve fazer a incorporação do teste de DNA HPV com muita força das nossas informações dentro dessa solicitação para a Conitec, e nós vamos chegar nesse teste HPV para todas as mulheres do Brasil ainda esse ano. Eu acho que esses pontos, que eu acho que são muito, muito bonitos de apresentar, eu fico até, sim, muito agradecido de ter essa oportunidade, tá bom? Vou parar a apresentação para poder ir para o próximo. Obrigado, Luiz. Maravilha, Júlio. Espetáculo você mostrar tudo isso. Todos esses marcos são importantes aí na evolução da divisão de oncologia, e é uma evolução que ocorre em paralelo à evolução de todo o hospital, né? Por exemplo, tomógrafo, etc., várias estruturas aí que são de uso de toda a nossa instituição. Muito bom você ter lembrado disso, e vale notar, né, Júlio, disparado, o serviço de oncologia do CAISM é o mais organizado serviço de oncologia voltada à saúde da mulher, as neoplasias ginecológicas do Brasil. Não tem nenhuma dúvida com relação a isso. O melhor equipado, o mais organizado, que oferece o serviço mais integrativo, mais multidisciplinar. Então, eu acho que isso tudo são marcos fundamentais aí da nossa instituição. Continuando, vou pedir para a Kátia Padilha, que é nossa diretora da divisão de enfermagem, para mostrar os marcos que ela considera mais relevantes. Por favor, Kátia. Olá, bom dia a todos. Eu vou tentar só botar aqui uma telinha, tá? Acho que todos estão conseguindo ver. Sim, estamos vendo aqui, Kátia. Tá. Então, me reuni com a nossa equipe para a gente tentar definir quais que seriam os itens aí que nós colocaríamos como avanço da enfermagem nesses 35 anos. E aí, eu iniciei minha fala falando do pioneirismo no cuidado ao recém-nascido. Todos nós sabemos o quanto é difícil o desenvolvimento de pesquisa, elaborar condutas e protocolos para atendimento do recém-nascido. E isso traz para a nossa equipe, né, um orgulho muito grande de tantas coisas que nós produzimos nesse sentido. E aí, falando sobre isso, eu queria falar sobre o investimento que o próprio CAISM já fez em tecnologias que trouxeram esses avanços no cuidado de enfermagem, como todo o histórico em relação à aquisição, aprimoramento e utilização do PIC na neonatologia, e também a substituição da sonda de PVC por uma sonda de longa permanência de poliuretano em posição gástrica. Isso trouxe bastante ganho para a NEO e para os bebês, porque, consequentemente, diminuiu o número de trocas e diminuiu o estresse para o recém-nascido e também o risco de perfuração. Essas iniciativas, entre outras iniciativas, trouxeram
colocar a equipe de enfermagem da neonatologia num patamar bastante importante dentro da neonatologia nacional. Hoje nós somos referência do Ministério da Saúde, os vídeos de orientação sobre cuidados com recém-nascido são os vídeos desenvolvidos de acordo com os nossos protocolos. Então, os vídeos que estão disponíveis no Ministério da Saúde são os protocolos da nossa neonatologia, e também nós temos no Manual da OPA sobre cuidado neonatal, o plano de alta hospitalar, é o plano de alta hospitalar elaborado pela nossa equipe de enfermagem da neonatologia. O segundo item que eu coloquei, que nós discutimos, foi a questão do engajamento no estabelecimento e preservação no vínculo mãe e filho, pensando tanto no alojamento conjunto quanto na neonatologia, e a promoção do aleitamento materno. A gente sabe que mesmo antes do CAISM já fazer parte da iniciativa Hospital Amigo da Criança, a equipe de enfermagem sempre esteve muito envolvida com a questão da amamentação e do estabelecimento do vínculo mãe e filho. No entanto, eu queria dar destaque nesse momento para a implantação do 4º passo da iniciativa Hospital Amigo da Criança no centro obstétrico, que tem uma participação super importante da enfermagem, e da 3ª etapa do método Canguru, que isso é mais recente, no ambulatório de neonatologia. O terceiro tópico seria a questão da humanização do cuidado em todo o processo de hospitalização. Quando a gente pesquisa sobre humanização, quando a gente fala sobre humanização do cuidado, a gente fala muito sobre cuidado paliativo. A enfermagem no CAISM, ela teve uma participação importante historicamente com a implantação e a manutenção desse protocolo e desse cuidado. Mas hoje eu queria ir além disso, eu queria falar sobre a questão do acolhimento e do atendimento das pacientes vítimas de violência, que é um carro-chefe da nossa equipe dentro da enfermaria de ginecologia, e nós nos tornamos também muito conhecidos e somos referência nesse cuidado na nossa região e no nosso estado. E também sobre a questão do manejo da dor. Então, nós temos também o desenvolvimento de melhorias em relação a isso, no manejo da dor com métodos não farmacológicos, tanto no centro obstétrico, como também de medidas de analgesia para controle e prevenção da dor em recém-nascidos para a inserção do PIC na NEO. Como 4º item, nós escolhemos a questão da gestão da qualidade e da assistência segura. Para falar sobre isso, eu gostaria de lembrar a questão do pronto atendimento, que inicialmente, nos nossos 35 anos, nós trabalhávamos inicialmente com a triagem, e com os anos nós passamos a fazer a classificação de risco das pacientes no pronto atendimento, e atualmente nós também estamos avançando nesse sentido, Então, além da classificação de riscos da obstetrícia, nós avançamos recentemente para a oncologia e ginecologia. Além disso, pensando na assistência segura e também na qualidade do nosso cuidado, nós participamos ativamente da implantação do score de alerta precoce de piora clínica nas enfermarias de oncologia e ginecologia, e também no ambulatório de quimioterapia, que é a implantação do MILS, e na enfermaria de obstetrícia, com a implantação do MILOS. Além disso, o desenvolvimento e implantação de todos os protocolos de segurança e qualidade que estão envolvendo identificação, o cuidado seguro na rede medicamentosa, cirurgia segura, nos riscos de lesão e risco de queda. Um parêntese para a questão de risco de lesão, nós acabamos elaborando um protocolo muito rico em relação à prevenção de lesão em neonatologia também, e estamos sendo referência nesse sentido até nacionalmente com a divulgação do trabalho do protocolo que nós desenvolvemos. E, por último, a questão de gestão de pessoas e desenvolvimento profissional. Então, recentemente, nós elaboramos e começamos a desenvolver dentro da unidade de internação um momento que nós chamamos de time-out. Nesse momento, nós conseguimos fazer todo um redimensionamento do pessoal diário, e isso traz diminui os conflitos, traz um maior conforto para a equipe nesse sentido e garante a assistência segura para todas as pacientes. Além disso, nós desenvolvemos junto da Faculdade de Enfermagem um estudo que foi inédito,
que elaborou e validou um instrumento para avaliação da carga de trabalho de enfermagem em alojamento conjunto. Inclusive, esse estudo era uma necessidade da nossa categoria em relação ao nosso conselho. Então, além de preencher uma lacuna na literatura, esse estudo trouxe uma melhora na nossa prática clínica, não só nossa, como em todos os hospitais de maternidade. E, por último, eu queria colocar sobre a implantação dos cursos online, que acabou acontecendo no último ano. Só que em um ano nós elaboramos e colocamos em prática 30 cursos e treinamos mais de 1.000 pessoas, com todos os cursos elaborados e desenvolvidos pela divisão de enfermagem. Era isso que eu tinha para colocar. Queria agradecer a oportunidade, falar que é com muito orgulho que nós fazemos parte desse time, né, do CAISME, e trabalhamos muito forte como equipe. Acho que isso ficou muito evidente nos últimos 2 anos com a pandemia, né? Então, era isso. Perfeito, Kátia. Fantástico. Que bacana essa história toda, né? Glórias passadas, presentes e futuras aí da nossa divisão de enfermagem. Lembrar que isso aqui além de ser o esteio da assistência aqui dentro do hospital, também é uma grande escola de enfermagem. Não tem ninguém que saia melhor formado em saúde da mulher e do recém-nascido, do ponto de vista de enfermagem, do que as pessoas que são formadas aqui junto conosco, né? Então, meus parabéns a toda a equipe de enfermagem. Lembrar que a nossa maior equipe são quase 600 pessoas, não é, Kátia? E que está sempre aí disposta a vencer os desafios e tem vencido e vai continuar vencendo sempre. Tá bom? Muito obrigado, Kátia. E agora, por fim, eu vou pedir para o professor Bácaro, que é o diretor da AP, a nossa divisão de apoio, essa equipe multidisciplinar tão grande, para falar os seus marcos. Por favor, Bácaro. Tirar do mudo meu microfone aqui. Vocês podem ver na tela? Tudo certo? Então, muito bom dia a todos, né? Primeiro, eu agradeço muito a oportunidade de poder estar aqui hoje e representando a coordenação da AP, né? Que também é uma divisão muito, muito ampla, com inúmeros serviços e sessões, então fazer aí a enumeração desses marcos também não foi fácil, viu? E eu estava recordando, Luiz, que também pude ter o privilégio de participar na organização dos 30 anos do CAISME, né, naquela comemoração que nós fizemos. Então, como o tempo está passando, e para a gente é um privilégio poder estar aqui, poder ajudar na administração do hospital, para manter aí toda a atenção que é tão perfeita, né, tão bem feita, e tanto para a mulher quanto para o recém-nascido. Então, vou apresentar aqui aquilo que eu considero marco, né, nesses últimos 35 anos. Pronto, aqui. O primeiro marco que eu destaco, que foi a subespecialização do médico ginecologista no diagnóstico por imagem na saúde da mulher, né? Então, assim, todos nós sabemos que os docentes do departamento atuando aqui no CAISME, eles tiveram um papel fundamental, né, nesse desenvolvimento da área de atuação de ultrassonografia em ginecologia e obstetrícia, né? E o nosso departamento tem todo um histórico, né, com inúmeros professores que passaram por aqui e que ajudaram esse diagnóstico por imagem a ser cada vez mais especializado e realizado por médicos ginecologistas. Então, nós podemos observar todo o avanço que houve, né, no diagnóstico de tumores anexiais, de tumores de mama, né, de endometriose profunda, do diagnóstico super especializado em medicina fetal, e não só o diagnóstico, mas também como tratamento, né, utilizando métodos de imagem. Então, eu destaco esse como um dos marcos da divisão de apoio à assistência à pesquisa, né, quanto à especialização do médico ginecologista no diagnóstico da saúde, por imagem da saúde da mulher. Para mim, esse é um marco a ser considerado. Um outro marco que eu considero que tem que ser destacado nesses últimos 35 anos na divisão de apoio à assistência à pesquisa é o atendimento das mulheres vítimas de violência sexual, né? O nosso hospital, ele tem todo um histórico, né, no desenvolvimento da atenção às mulheres que são vítimas de violência sexual. Os médicos ginecologistas, eles têm um papel muito importante nesse desenvolvimento, ao atendimento dessas mulheres, mas o que eu gostaria de destacar aqui é o atendimento que é prestado pelos profissionais de serviço social
e pelos profissionais da psicologia no atendimento a essas mulheres, tá? Esses profissionais, eles literalmente pegam essas mulheres pelas mãos, né, e as ajudam nesse momento tão horrível da vida, né? Tanto dando apoio quanto a que elas tenham ciência dos seus direitos legais, quanto dando apoio psicológico para elas enfrentarem esse período tão difícil. Então, para mim, esse é um marco, o atendimento que o serviço social e que a psicologia, junto, né, que compõem uma equipe multidisciplinar, que elas dispensam às mulheres vítimas de violência sexual. Outro marco que eu gostaria de destacar é o desenvolvimento da medicina intensiva dedicada à saúde da mulher. Então, nós temos uma UTI desde 2002, e essa unidade de terapia intensiva, ela é capaz de dispensar aí a medicina top de linha para aquelas pacientes em ginecologia e obstetrícia que necessitam de cuidados críticos, né? O nosso hospital, ele recebe pacientes obstétricas com um quadro muito graves, né, como síndrome HELP, eclâmpsia, pacientes lúpicas, que realmente demandam aí todo um cuidado intensivo, além daquelas pacientes que realizam cirurgias de grande porte, né, como estadiamentos de neoplasias malignas, ou mesmo como endometriose profunda, que realmente são submetidas a cirurgias muito extensas, e que elas têm todo o apoio necessário na nossa unidade de terapia intensiva, que cada vez avança mais, né? Por exemplo, a utilização de sistemas de diagnóstico e tratamento point of care, à beira do leito, com ultrassom, da realização de monitorização neurológica multimodal, com eletroencefalografia contínua, com tomografia, e com Doppler transcraniano. Então, esse é também um marco da divisão de apoio à assistência à pesquisa, à medicina intensiva, que é dedicada à saúde da mulher. O quarto marco que eu gostaria de destacar é a atuação da anestesiologia em saúde da mulher e do recém-nascido, né? Nós recebemos um número cada vez maior de pacientes gestantes em que o feto tem algum tipo de doença, né? Muitas vezes essas doenças podem ser tratadas intraútero, aí com a nossa equipe da medicina fetal, né, com a equipe de neurocirurgia, com a equipe da cirurgia pediátrica. Só que também essa paciente vai precisar de um cuidado anestésico durante o seu procedimento cirúrgico muito, muito especializado. E a nossa equipe de anestesiologia tem se desenvolvido cada vez mais para dar toda a condição para que essa paciente possa sofrer aí o procedimento que vai curar esse bebê intraútero. Depois desses bebês nascerem, né, essas pacientes que vêm encaminhadas para o nosso hospital, muitas vezes é necessária a realização de algum procedimento cirúrgico no recém-nascido. E a equipe de anestesiologia também tem que ser muito especializada para dar o cuidado para esse bebê durante o procedimento cirúrgico. Então, o avanço que a equipe de anestesiologia tem feito nos últimos anos para o cuidado desses pacientes é realmente digno de nota. Além disso, a equipe de anestesiologia teve que lidar bastante com o Covid, todos nós sabemos, nos últimos anos, pacientes graves, muito difíceis de serem ventiladas em procedimentos cirúrgicos, por exemplo, procedimentos obstétricos, e que a equipe pôde dar todo um apoio aí para que nós pudéssemos dispensar todo o cuidado necessário a essa paciente. E o último marco que eu gostaria de destacar é a atuação da equipe da fisioterapia na saúde da mulher, né? Nós temos aí uma equipe de fisioterapeutas muito especializada, né, que ela até deu origem aí à Abrafisme, né, que é a Associação Brasileira de Fisioterapia à Saúde da Mulher, dedicada à saúde da mulher, que tem área de atuação até e que fornece títulos, né, de especialização na área. E a nossa área de fisioterapia é pioneira nisso, uma atenção integral aí à saúde da mulher, tanto com patologias ginecológicas, como distúrbios aí do assoalho pélvico, quanto em oncologia pós-operatória, quanto na assistência à paciente obstétrica que vai ter ali seu trabalho de parto. Então, a atuação da equipe da fisioterapia é muito importante. Também agradeço a atuação que a fisioterapia teve está tendo, né, durante o período de pandemia do Covid, tanto na unidade de terapia intensiva, quanto nas unidades de internação, dando aí o apoio para que a paciente possa ter uma resolução do seu quadro mais rápida
né, e ajudando, assim, a melhora completa da doença. Então, era isso que eu gostaria de destacar como marcos da DAAP, mas relembrando que é uma divisão muito extensa, né, tem aí serviços e sessões que eu não citei, mas que com certeza são essenciais para que todas essas possam funcionar bem. Então, eu agradeço muito aos colaboradores da divisão pela parceria, pela atuação nos últimos anos. Obrigado, Luiz. Perfeito, Luiz. Luiz, a gente tem que destacar que se não fosse a DAAP, ou essas áreas que estão todas aí ligadas, né, a DAAP, o CAISM não seria, o nome dele não seria CAISM, teria que tirar o I do integral. Essa questão da integralidade é um princípio que vem desde a fundação do hospital e leva em consideração a participação de equipes multiprofissionais, passando pela fisioterapia, psicologia, serviço social, nutrição, e todas as outras aí que estão ligadas, é por isso que nós podemos hoje nos orgulhar de ter, de fato, uma atenção integral à saúde da mulher. Lembrar que são muitos desafios, né, para a gente conseguir repor o pessoal ao longo desses anos todos aí, a gente precisa lutar sempre pelo desenvolvimento da DAAP, você vem fazendo isso, toda a equipe vem fazendo com muito orgulho e mantendo aí a integralidade da atenção à saúde da mulher e do recém-nascido. Muito obrigado. Agora, eu fiquei um pouquinho triste da doutora Elaine não ter passado lá as fotos. Já que a gente está com um tempinho, eu vou pedir para a doutora Elaine passar essas fotos que dizem que são muito bonitas. Tá bom? Por favor, Elaine. Bom, obrigada, Luiz. Vou tentar, então, mostrar aqui para vocês algumas das... Entrou a apresentação para vocês? Ainda não. Nossa, ele está travando aqui, o meu computador está péssimo hoje. Olha, Elaine, enquanto você vai colocando aí, eu queria lembrar aqui, agradecer a Juliana Heinrich, que está coordenando aí as comemorações dos 35 anos do CAISM, o trabalho lindo que ela vem fazendo, como sempre fez. Eu sei que é um trabalho imenso, então muito obrigado, Juliana, muito obrigado a toda a equipe que você tem colocado aí, coordenado para fazer essas nossas comemorações. São atividades que vão chegar lá aí até o final do mês. Estamos vendo agora, Elaine. Então, bom, eu coloquei só algumas fotos, confesso que foram algumas muito antigas, algumas mais recentes, mas o que eu consegui aí em curto prazo. Então, desculpe se nem todo mundo está representado, mas essa foto aqui de baixo é a homenagem, né? Foi a comemoração dos 30 anos e mostrava embaixo aqui o CAISM na época em que eu comecei no internato, né? Então, essa ruas de terra era uma situação bem diferente do que a gente vê hoje. Aqui em cima o CAISM nos seus 30 anos aí. Na sequência, eu coloquei aqui pelo grupo da obstetrícia, então, os nossos marcos, né? O professor Faundes aí no segundo encontro dos ex-residentes, né? A gente teve um curso. Opa, pera um pouquinho que ele pulou. E meu computador aqui está meio triste hoje, mas tudo bem. Então, aqui essa segunda foto é a apresentação do Dr. Faundes. Aqui o retorno do professor Bussam Aranemi ao serviço de obstetrícia, né? Quando ele se aposenta da USP, retorna aqui. Eu sou R3, aqui está João Luiz Ibarini, a Magda, que na época era assistente nossa. E aqui embaixo é a comemoração dos 90 anos do professor Nemi, né, com a equipe da obstetrícia da época, que estava ali na festa de comemoração. Então, a gente vê o professor Hugo Sabatino, que já faleceu, a doutora Fernanda, nossa professora titular-chefe de departamento, Juliane, nossa médica, né, nossa professora também aqui do departamento, o doutor Gama, da primeira turma da Unicamp, né, de medicina, foi um grande mentor e um grande mestre para mim, professor Nemi, doutora Helena Amaral, uma das nossas professoras titulares, Conceição e Kátia, né, Conceição, nossa secretária até hoje, professor Guilherme e professor Barini, dois dos nossos titulares também, e a professora Meire Parpinelli, que é a docente aposentada aqui do nosso departamento. Na sequência, eu peguei algumas fotos de épocas também, só para... Aqui foi em homenagem à doutora Giselda, nós estamos eu, doutor Guilherme e doutora Giselda. Isso aqui, a Joana está aparecendo aqui pequenininha, foi quando ela estava entrando como R1, foi uma comemoração na minha casa na época, e eles nos jogaram de roupa e tudo dentro da piscina. Então, só para comentar aí, aqui foi o mesmo segundo encontro dos ex-residentes, né, doutor Renato Passini,
Aqui a doutora Sofia, né, professores do departamento também. Aqui atrás a Rosana e o Cleiton, que eram contemporâneos nossos da residência da época. Eu estou aqui como R3. Aqui o doutor João Luiz, homenageando a professora Kazuo Panetta, né, no terceiro encontro dos ex-residentes do departamento. Aqui embaixo foi a comemoração na minha casa, quando Laurinha e Bácaro entram como R1 no departamento, né? Aqui a gente também está vendo aqui o Caio, que é colaborador nosso, e outros residentes da época. Aqui o Dr. Gama, numa das festas da nossa área, nessa aqui particularmente foi a festa do meu doutorado, em que eu tive o prazer de tê-lo na banca. Aí eu fiz alguns flashes aqui de momentos mais recentes ou mais antigos, né? Aqui à esquerda, quando o Renan, que hoje é nosso R3, aqui ele era interno, né? Foi uma comemoração do almoço de Natal. Aqui está Luiz Otávio, Benini, Bácaro ali atrás, que foi uma das comemorações da virada do ano, que eu vim trazer aí, o famoso pavê, né? Eu e a Adriana Luz, também assistente, com a turma que hoje se formou, esse garoto é da 54ª turma, né, que se formou esse ano. Aqui alguns flashes aqui das comemorações, a turma de residentes da época que Mariana Visa, Marcos Marangoni eram residentes, estavam terminando, é a foto de finalização deles. Aqui foi quando os nossos residentes foram homenageados, é a comemoração da formatura da 51. Aqui foi a comemoração antes da pandemia, da entrada dos nossos residentes. Aqui está a Priscila com o 1 na testa, ela estava entrando como R1, ela acabou de finalizar agora o terceiro ano de residência. Aqui mais algumas comemorações que a gente teve, deixa eu entrar aqui. Então, aqui foi o Natal, essa aqui é a turma dos residentes, na época que estavam finalizando, era o Lucas saindo como R3 e os outros residentes. Hoje Larissa terminou residência, né? Terminou R3, na época a Amanda Dantas, que é nossa contratada também. Aqui um dos natais, né, em que eu e Eliana estávamos de plantão, Monique na anestesia, Diama, na época a Karenzinha, que já terminou a residência, era a nossa R3. Esse aqui foi o encontro em casa da comemoração do término da residência desse grupo, foi um grupo bastante interessante. A gente está vendo a Bia Kraft agora, que encerrou a sua residência de mastologia. Aqui foi uma das reuniões da área de obstetrícia, né? Então, Rodolfo, Patrícia, nossos assistentes, Dr. Renato Passini e doutora Meire, aqui o Lucas, que na época era R3, a Renata Zacari, o professor João Luiz, né? Nosso eterno mestre aí. Isso aqui foi uma das épocas em que eu e Cássio fomos professores homenageados dessa turma, a turma 51, e temos aqui a doutora Fernanda como chefe de departamento, a doutora Eliana representando a reitoria, Joana na comissão de graduação e o doutor Zeferino como diretor da faculdade. E eu finalizei aqui com duas últimas sequências de foto. Essa aqui foi a formatura dos R3, né, de 3 anos atrás, desse grupo aqui, né, que era a Mariana Visa terminando, que está aqui. Essa aqui foi a última, o slide da apresentação do TCC dela. Aqui a saída da Raíssa, que encerrou agora o R3, a comemoração da nossa última formatura aí da medicina, da turma 54, eu, Cássio e Patrícia fomos professores homenageados e tivemos o prazer de ter Rafael e Juliana, nossos R3 que terminaram agora a residência, também como residentes homenageados. Essa aqui foi a última festa agora, né, de comemoração da entrada dos R1 novos e saída dos R3, né, de despedida, e eu trouxe aqui a foto que a gente colocou dos professores que tiveram presentes, né, nessa comemoração. Eu não consegui recuperar a foto dos R1 entrando e dos R3 saindo. E, para finalizar, a última foto é a última festa aí dos R3 que saíram do departamento, né? Então, aqui a gente está vendo Juliana, tem vários aqui, né, que estão egressos. Eu não vou conseguir elencar todo mundo, mas foi a última comemoração de todos os residentes, né, que continuam, que entraram, que saíram da comemoração aí do departamento. Então, juntei algumas dessas fotos aí para comentar com vocês e compartilhar um pouco a história das nossas comemorações também e do histórico aí de algumas vivências aí da obstetrícia e do departamento, enfim, né? Obrigada aí, Luiz, pela oportunidade. Nossa, eu que agradeço, Elaine. Muito, muito bonito tudo isso e assim, isso demonstra, né, essas fotos deixam patente que tudo isso aqui foi construído, além da competência técnica, do trabalho, da razão, com muita emoção, muito carinho, muita cooperação entre as equipes, né, muita alegria também. Então, eu fico muito feliz que você tenha mostrado todas essas fotos para a gente aí, todos nós ficamos emocionados ao vê-las.
Bom, pessoal, eu vou apenas finalizar falando algumas coisinhas que perpassam tudo isso que foi dito aqui. Eu vou elencar 5 pontos fundamentais, eu não diria marcos, porque eles são permanentes, são coisas que estão na história, são íncitas do nosso hospital e vão estar sempre aí, né? A primeira coisa que eu gostaria de colocar, e que remete talvez ao princípio, desde o princípio do CAISM até antes dele, são 2 pontos que foram necessários para que o hospital existisse. O começo desse hospital não é nada trivial, não foi nada fácil, tudo isso foi construído com muita luta. Por sorte nossa, muitas das pessoas que participaram desse processo estão vivas e bem até hoje para poder nos contar isso, registrar toda essa história e testemunhar aquilo que aconteceu no início. Então, se não fosse coragem, número 1, e ousadia, esse hospital aqui não existiria. Tá? Basta ver que onde mais existem réplicas de uma estrutura como essa dentro do Brasil, é dificílimo você achar. E lá em 86 não existia nada disso. Né? Imagina uma sociedade conservadora que estava vendo uma proposta absolutamente inovadora de um programa de atenção integral à saúde da mulher. Né? Nós não estamos falando dos anos 2022, onde a gente tem isso consolidado. Não, nós estamos falando de 40 anos atrás, até um pouco mais, quando o país não começou a ser pensado, ser elaborado. Então, não podemos deixar de mencionar aqui a liderança do professor Pinotti e de todas as pessoas do nosso departamento, de outros departamentos também, que junto com ele lutaram para que esse hospital existisse. O professor Pinotti ameaçou se demitir, inclusive da própria reitoria da Unicamp, não fosse o CAISM estabelecido. Tem muita gente aqui que pode contar essa história de uma maneira muito mais ilustrada, muito mais bonita do que eu posso contar. Tá? Então, coragem e ousadia são 2 pontos fundamentais, são 2 marcos que são permanentes dentro do hospital. Um terceiro marco é aquilo que foi mostrado para todos nós aqui. O CAISM nunca deixou de inovar, nunca deixou de participar do processo de inovação dentro da saúde da mulher e do recém-nascido. Isso ficou atestado naquilo que todos demonstraram, que o CAISM ele é a ponta de lança, ele é uma mola propulsora da saúde da mulher e do recém-nascido dentro do Brasil e em muitas pesquisas de cunho internacional também. Então, a inovação é um marco fundamental, é uma característica fundamental do hospital, ele é o esteio para que o DTG e os outros departamentos, toda a estrutura da universidade, trabalhe e desenvolva as atividades fins que ocorrem aqui dentro. Um quarto ponto é o empreendedorismo, né? Vamos lembrar que o hospital ele sempre procurou empreender. É uma obrigação de qualquer superintendente procurar fazer com que esse hospital avance ininterruptamente, empreenda ininterruptamente. Eu acho que é o que a gente tem feito nessa gestão, já estamos completando quase 7 anos de gestão, todos nós aqui. Então, o empreendedorismo é uma característica fundamental do hospital desde da sua instalação. Foi um grande empreendimento, né, que foi feito, como a gente viu aí, com muita coragem, com muita ousadia. E eu acredito que também uma característica fundamental desse hospital é a perseverança. Várias pessoas que participaram da administração do hospital sabem o tanto que, mesmo depois da sua instalação, o CAISM foi atacado, foi questionado, foi invejado. Mas, é óbvio, com perseverança, com uma convicção de que a nossa missão é a mais justa possível, o hospital permanece em pé até hoje, cada dia mais forte. Então, é a missão de qualquer administrador do hospital reconhecer esse legado, preservá-lo, nutri-lo e aprimorar cada vez mais o nosso hospital. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês todos. Vou passar agora de volta para a professora Fernanda. Obrigado, Fernanda, por essa oportunidade linda que você nos deu da gente registrar alguns momentos do nosso hospital. Obrigadão. Eu que agradeço, porque assim, a gente fica até meio emocionada, né? Porque não tem como, né? Tá aqui o professor João Luiz, que participou desde o começo disso tudo. Eu, Elaine, Júlio, que viemos aqui quando as coisas eram de terra, a barra da calça, a gente usava aquelas roupas brancas, as barras das calças ficavam vermelhas, né? Porque era tudo de terra, e assim, é um orgulho muito grande que a gente tem de participar dessa história, né? Da vinda do CAISM para cá. Então, acho que foi muito, muito gostoso, né, essa participação de todo mundo aqui nessa construção desse hospital, que, como você disse, Luiz, ele avança a cada dia, né? Então, é isso, e eu acho que é importante que as pessoas mais jovens
saibam um pouco dessa história também e continuem com essa visão de crescimento, de valorização de tudo que a gente tem aqui. Gente, a gente está adiantado aqui na hora, então queria, antes de encerrar a nossa reunião, a semana que vem a gente não vai ter essa reunião formal do departamento, porque vai ser o concurso de livre docência da professora Joana. E eu queria aqui também deixar colocada a importância que a gente tem no crescimento acadêmico dos nossos professores. Então, cada concurso que a gente tem nessa mudança de nível dos nossos professores é um ganho para todos nós, tá? Então, a semana que vem, às 11 horas, será a aula didática do concurso de livre docência da professora Joana. Será online e a gente vai disponibilizar, como as reuniões do departamento, o link do concurso da professora Joana, tá certo? Agradeço mais uma vez a participação de vocês aqui e foi muito prazerosa essa reunião com a gente revendo tudo que acontece aqui no CAISM, que já aconteceu, e que a gente começa a pensar nas novas perspectivas para que isso não pare nunca, né, Luiz? Muito obrigada, um abraço para vocês. Bom dia, um abraço. Bom dia. Bom dia a todos.